Poucas coisas são tão perigosas para a alma quanto aquilo que parece santo, mas não é. Aquilo que se veste de piedade, mas não nasce do amor. Que se apresenta como zelo, mas vem do orgulho. Que se disfarça de santidade, mas esconde vaidade e autossuficiência. São José Maria Escrivá, com sua clareza desconcertante, alertava para esse erro espiritual profundo, a falsa santidade. Uma forma corrompida de vida espiritual que engana não apenas os outros, mas principalmente quem a vive. E esse engano é letal, porque impede o verdadeiro encontro com Deus. É fácil cair nessa armadilha. Afinal, ela é construída com elementos legítimos: oração, jejum, estudo, sacramentos, devoções. Mas esses elementos, quando não estão enraizados na humildade, no arrependimento constante, na luta interior silenciosa, tornam-se apenas uma caricatura da vida cristã. Escrivá dizia: não confundas prática com santidade. A alma que busca parecer boa já se perdeu de si mesma. E essa é a grande tragédia. A pessoa acredita que está crescendo na fé, quando na verdade está se afastando da graça. Essa falsa santidade é sutil. Ela aparece no tom de voz sempre piedoso, nas postagens religiosas nas redes sociais, na preocupação com a doutrina, mas sem amor pelas almas. Aparece na recusa à correção fraterna, na busca por aplausos espirituais, na resistência interior a se humilhar. Escrivá enxergava com dor esse tipo de vida religiosa, uma fé que alimenta a vaidade do homem em vez de glorificar a Deus. E ele não hesitava em chamar isso pelo nome: orgulho disfarçado de virtude. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nessa verdade pouco falada, mas absolutamente urgente. Vamos entender, com os escritos de São José Maria Escrivá e a doutrina segura da Igreja, como identificar esse erro na própria alma e como combatê-lo com lucidez espiritual. Porque a verdadeira santidade não se vê nos gestos exteriores, mas no coração contrito, na alma que serve, que esconde, que se oferece em silêncio. A alma que ama a cruz. A alma que ama a Deus mais do que a própria imagem de santidade. O erro espiritual que imita a santidade tem uma aparência bela, mas um interior vazio. Ele se constrói como uma fachada religiosa sólida, mas sem fundação profunda. É uma espiritualidade que encanta aos olhos dos homens, mas que não passa pelo crivo da cruz. São José Maria Escrivá sabia que muitos católicos sinceros acabam caindo nesse engano, não por má intenção, mas por falta de discernimento e exame de consciência. Ele dizia que há almas piedosas que vivem de exterioridades e se esquecem do essencial: morrer para si. E é justamente essa morte que a falsa santidade rejeita. Esse tipo de erro se manifesta de várias formas. Um dos sinais mais comuns é o culto à própria imagem espiritual. A pessoa começa a construir um personagem piedoso, um modelo de católico ideal que precisa sustentar, diante dos outros e de si mesma. Essa imagem se torna um peso, uma prisão. Ela não pode fraquejar, não pode mostrar falhas, não pode expor lutas. E por isso, passa a esconder suas quedas, a relativizar suas faltas, a suavizar os próprios pecados. A alma não busca mais a conversão verdadeira, mas a manutenção de uma reputação. Outra forma recorrente é o rigorismo que não brota da caridade. Escrivá denunciava com clareza os corações duros que se escondem por trás de discursos firmes. A pessoa se torna intolerante com os outros, impaciente com os fracos, insensível com os que ainda estão no início da caminhada. Usa a verdade como arma, e não como remédio. E isso é sinal de orgulho espiritual, não de santidade. Porque a verdadeira firmeza cristã é mansa, é paciente, é carregada de compaixão. É exigente consigo mesma, mas cheia de misericórdia com o próximo. A falsa santidade também se revela na espiritualização da vaidade. O desejo de ser visto, a ânsia por reconhecimento, o prazer em parecer mais devoto, mais ortodoxo, mais fiel. Tudo isso pode estar disfarçado sob camadas de religiosidade. São José Maria dizia:
Se fazes o bem esperando aplausos, já recebeste tua recompensa. E o que é mais grave? Perdeste a que vem do céu. A alma que se alimenta da admiração dos homens não está buscando a Deus, mas a si mesma, mesmo quando fala em nome dele. Esse erro espiritual não é resolvido com mais práticas, mais devoções, mais rigor. É resolvido com humildade, com verdade, com exame de consciência sincero. É preciso pedir a Deus que destrua toda imagem falsa de santidade que construímos, que Ele nos devolva a pequenez, a simplicidade, a alegria de sermos apenas servos inúteis. Porque onde há orgulho espiritual, a graça não floresce, e sem graça, não há santidade real. O perigo do erro espiritual que imita a santidade está em sua capacidade de paralisar a alma sem que ela perceba. A pessoa continua rezando, frequentando os sacramentos, cumprindo suas obrigações religiosas, mas tudo se transforma em uma rotina que não converte. É uma vida espiritual funcional, mas sem fogo, estrutura sem essência, prática sem amor. E isso, segundo São Josemaria Escrivá, é uma forma de morte interior que se disfarça de fidelidade. Ele dizia: não basta fazer o bem, é preciso fazê-lo com pureza de intenção. Essa pureza de intenção é, muitas vezes, o que falta à alma que se acostumou com a própria imagem de virtude. Ela vive para manter sua aparência espiritual intacta. Tem medo de ser confrontada, de ser desmascarada, de ser humilhada. Evita confissões profundas, fuge da direção espiritual sincera, resiste a qualquer movimento que possa abalar sua estabilidade religiosa. Tudo isso revela um apego não a Deus, mas a si mesma. A própria alma se tornou o seu ídolo. Essa falsa santidade também se manifesta em uma fé sem compaixão. A pessoa torna-se exigente com os outros, mas tolerante consigo. Cobra coerência nos mínimos detalhes alheios, mas ignora suas próprias tibiezas. Escrivá alertava: quem não ama ainda não começou a ser santo. E essa frase resume toda a crítica à falsa santidade. Porque ela é, no fundo, egoísta. Ela busca glória pessoal, ainda que sob o nome de Deus. Busca poder, ainda que na aparência de zelo. Busca controle, ainda que por meio da disciplina religiosa. A verdadeira santidade, ao contrário, gera liberdade interior. Liberdade para ser visto como pequeno. Liberdade para reconhecer erros. Liberdade para pedir perdão. Liberdade para ser esquecido. Liberdade para não ter razão. O santo não se incomoda em ser humilhado, porque já se humilhou diante de Deus. Já entregou sua imagem. Já renunciou à necessidade de parecer justo. Ele não quer ser admirado, quer ser purificado. Se você sente que sua vida espiritual está presa a uma imagem, se percebe que tem medo de ser visto como fraco, se prefere parecer bom a ser transformado, talvez esteja enredado nesse erro. Mas há saída. A saída está em voltar ao Evangelho com o coração nu, em deixar de construir personagens e começar a buscar a verdade. A verdade dói, mas cura. A graça exige renúncia, mas transforma. E a alma que escolhe ser verdadeira diante de Deus, ainda que humilhada diante dos homens, é a que mais se aproxima da santidade real. Aquela que o céu reconhece, mesmo que o mundo ignore. A mais perigosa das ilusões espirituais é aquela que se mascara de virtude. São Josemaria Escrivá sabia que a alma que acredita ser santa, sem selo de verdade, está em grande risco, porque ela não busca mais a luz. Ela se contenta com a sombra de uma piedade falsa. E quando a alma perde o desejo de ser purificada, perde também a capacidade de crescer. O erro espiritual que imita a santidade não apenas engana o fiel, ele o afasta da ação da graça, torna estéril sua oração e transforma suas boas obras em alimento para o próprio ego. Talvez esse seja o maior desafio para o católico sincero. Admitir que a santidade não está em parecer bom, nem em cumprir uma lista de devoções, mas em permitir que Deus revele,
o que ainda está desordenado, escondido, endurecido. O santo é aquele que vive de joelhos, não apenas no corpo, mas no espírito. Ele não tem medo de ser visto como pequeno, fraco ou pecador. Ele não luta para manter uma imagem. Ele luta para ser fiel. E fidelidade exige verdade. Exige confronto interior. Exige rasgar o coração diante de Deus e dizer: Senhor, mostra-me o que ainda está contaminado pela vaidade. São José Maria dizia: é melhor ser um pecador arrependido do que um justo satisfeito, porque o pecador arrependido se deixa moldar, enquanto o justo satisfeito já se fechou à graça. E quantas almas hoje estão vivendo uma fé sem frutos porque se acomodaram na aparência? Porque já não se confessam com profundidade, já não choram seus pecados, já não permitem que a palavra as incomode? Se você percebe que caiu na armadilha de parecer santo, hoje é o dia de recomeçar, de abandonar a imagem, de buscar a verdade, de se permitir ser ferido por Deus, porque Ele só fere para curar, só humilha para santificar, e só quebra para reconstruir com solidez. A alma que se rende totalmente, que não finge, que não negocia com a vaidade, essa alma será elevada, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Se essa mensagem falou com você, inscreva-se no canal para seguir conosco nessa busca pela verdade. Deixe seu like para ajudar essa reflexão a alcançar outras almas e compartilhe com quem também precisa romper com a ilusão e reencontrar o caminho da santidade verdadeira, aquela que nasce no escondimento e floresce no coração de Deus.